Torcedor, veja a coletiva de Wagner Mancini. Teve chororô. Eita, torcedor. Veja a pressão que o Sport estava sofrendo com essa questão de tirar o jogo de Recife e botar 100 km. Veja o que Mariano Souza fala na coletiva. Torcedor, homem mal diz que Sport e Ceará tem que reforçar ainda, senão não sobe para a Série A. É isso aí, torcedor. Depois da vinheta, torcedor. Ontem a gente sabia que era um jogo, que foi um jogo de muita repercussão, foi um jogo de muita rivalidade, foi uma guerra no sentido futebolístico, torcedor. Foi um jogo que ninguém queria perder, nem o Sport, nem o Ceará, e principalmente a Federação do Ceará, o clube do Ceará, né, a torcida do Ceará, né, vieram com tudo. E veja a entrevista de Wagner Mancini, que ele deve, aqui a gente teoriza e hipotetiza que depois do jogo, da desclassificação do Ceará, levou pressão, viu? Levou muita pressão. Veja a entrevista dele, torcedor. Levou muita... É mijada que fala, nos vestiários. Wagner Mancini quase foi demitido no vestiário. Eu tô teorizando pela cara dele. Veja na entrevista, torcedor. Mancini, boa noite. Aqui é o Horácio Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. E, Mancini, com essa eliminação do Ceará diante do Sport, agora acaba meio que essas competições iniciais do primeiro semestre. O Campeonato Cearense se encerrou com o Ceará campeão, foi eliminado agora nessa etapa da Copa do Nordeste. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse primeiro semestre do Ceará, os pontos que você acha positivo e outros pontos que você acha que deve melhorar. E claro, agora vem duas competições muito importantes, a Copa do Brasil e a Série B, que é o principal objetivo do Ceará. A Copa do Brasil, o Ceará ainda não teve a oportunidade de estrear, já que está numa etapa mais à frente. E eu queria também, se possível, que você fizesse uma avaliação de como o Ceará vai chegar para essas competições, a sua perspectiva no geral. Então, só um resumo do que eu perguntei. Primeiro, uma avaliação sua dessas duas primeiras competições que o Ceará disputou, como é que foi, quais são os pontos positivos e negativos, e uma projeção de como o Ceará vem para disputar as próximas duas competições, a Série B e a Copa do Brasil. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que hoje é um dia onde a gente está chateado, porque o Ceará fez um bom jogo, principalmente na segunda etapa. Foi um time valente, que brigou, que buscou, que teve até a oportunidade de chegar ao segundo gol antes, mas infelizmente acabou tomando um gol no final da partida. Tentaram, realmente, o Mariano Souza teve uma competência extraordinária de blindar a psicologia, o emocional dos jogadores quando tinha aquela questão de tribunal desportivo, de tirar o jogo de Pernambuco e levar para 100 quilômetros de distância. Levar para Paraíba, levar para o Rio Grande do Norte, levar para qualquer outro estado. Ou então a segunda hipótese seria jogar na arena sem nenhuma torcida, sem emoção, sem aquela vontade de jogar com aquela energia positiva da torcida do Casar Casar. Veja o que Mariano Souza fala sobre essa pressão que o Sport vinha sofrendo semanas e semanas. Mas como ele blindou, veja o que Mariano Souza fala, torcedor. Exaltar o resultado em cima do Ceará, mas afirmou que o time precisa melhorar a finalização para a sequência dos confrontos. Quero parabenizar o grupo pela classificação, e principalmente por terem alcançado uma vitória merecida, contra um adversário difícil. Sobre o jogo, passamos boa parte da partida no campo do adversário, criamos várias chances de gol, porém, precisamos melhorar a finalização para as próximas partidas, afirmou o treinador rubro-negro. Questionado sobre os dias que antecederam o duelo, onde a diretoria do Ceará, juntamente com a Federação Cearense, tentou tirar o jogo do Recife alegando falta de segurança, o treinador enfatizou que essas questões extracampo nunca afetaram o grupo. Torcedor, ficou visível que o Sport tem que contratar. Isso é um fato, torcedor, né? Isso é factual. Na próxima sexta fecha, né? Para dia 19. O Sport tem que contratar porque a gente viu que Pedro Lima cansou no segundo tempo. Pedro Lima amarelado, tendo que marcar a distância e muito pressionado. E isso aí, torcedor. A gente viu que também no outro corredor, o Filipinho cansou no segundo tempo. Mas você olha no banco de reserva, não tem jogador para substituir. É porque não tem.
Tá entendendo? Rosales, a gente sabe que não, tanto na esquerda nem na direita, ele joga nas duas, mas ele compromete tanto o corredor direito quanto o corredor esquerdo. Se chama Avenida Rosales. Mas então, torcedor, o que ficou visível é que o Sport precisa contratar. Veja só, torcedor. O Sport precisa contratar porque, por causa de um detalhe, o Ceará perdeu. Perdeu a bola ali no meio campo e levou o gol no finalzinho. Por causa de um detalhe de não ter jogador cansado, amarelado, e a gente não ter uma reposição à altura do Sport no banco, a gente também podia comprometer acesso, títulos, passagem, eliminação, classificação, tudo isso fica questionável, torcedor. Então, veja aqui como o Mal fala, ele fala que o Sport iria ganhar, ele falou antes que o Sport ia tirar o Ceará, mas ele fala que o Sport precisa contratar, e ele é questionado sobre isso, ou se o Sport precisa contratar para subir para a Série A, então o Ceará que perdeu precisa muito mais. É isso aí, torcedor. Comenta, se inscreve, dá um like e aperta o sininho.